Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, em algum lugar distante neste universo, existe outro ser humano. E esse ser humano é idêntico a você. O rosto igual ao seu, as digitais iguais às suas, a vida inteira igual à sua. Isso não é fantasia de filme. Isso é uma consequência direta da física moderna. A humanidade sempre fez a mesma pergunta: será que nosso mundo é único? Será que este universo que enxergamos é tudo o que existe? Ou será que além dele existem outros mundos? O físico Max Tegmark se debruçou sobre essa questão e concluiu que outros universos não são apenas um ou dois, mas existem em 4 níveis distintos, uma escada onde cada degrau é mais perturbador, mais vasto e mais assustador que o anterior. No primeiro nível, existe uma cópia exata de você. No segundo nível, existem universos onde as próprias leis da física são completamente diferentes. No terceiro nível, cada escolha que você faz divide a realidade em 2 caminhos paralelos. E no quarto e último nível, ele afirma algo que vai fazer o chão desaparecer sob seus pés. Ele diz que você, eu, este mundo inteiro, na verdade não somos nada além de uma equação matemática. Neste vídeo, vamos subir essa escada degrau por degrau, compreendendo cada um dos 4 níveis. Vamos conhecer a história do cientista que ousou pensar assim. E ao final, vamos encarar a maior questão de todas: quantos universos podem realmente existir? Para entender tudo isso, precisamos primeiro compreender uma coisa fundamental. A questão de outros mundos não é nova. Essa pergunta sempre esteve presente na mente humana de alguma forma, mas por milhares de anos permaneceu apenas como imaginação. Uma história, um pensamento sem nenhuma base científica. Porém, aos poucos, conforme nossas ferramentas foram evoluindo, a ciência começou a responder. Há milhares de anos, o ser humano acreditava que a Terra era o centro de todo o universo. Tudo girava ao nosso redor: o Sol, a Lua, as estrelas, tudo. Era um pensamento reconfortante. Éramos especiais. Éramos o centro. Essa ideia foi defendida por grandes pensadores como Aristóteles. Mas então veio um terremoto intelectual que derrubou o ser humano do seu pedestal especial. Descobrimos que não éramos o centro. Éramos apenas mais um planeta orbitando o Sol. E por um tempo, a humanidade aceitou isso. Então surgiram manchas difusas no céu noturno, como nuvens borradas entre as estrelas. A questão era: o que seriam essas manchas? Alguns cientistas diziam que eram nuvens de gás dentro da nossa própria galáxia. Outros insistiam que não, que essas manchas eram galáxias inteiras, imensamente distantes de nós. Esse debate foi tão intenso que ficou conhecido como o Grande Debate. Dos 2 lados havia cientistas renomados, mas ninguém tinha uma prova definitiva. Ninguém sabia se a Via Láctea era o universo inteiro ou se havia um cosmos infinito além dela. E esse debate foi encerrado por um homem cujo nome ficaria gravado para sempre na história. Esse homem encontrou uma evidência que transformou completamente nossa visão do cosmos. Para ter uma ideia de o quanto nossa perspectiva se expandiu. Quando achávamos que a Via Láctea era tudo, pensávamos que bilhões de estrelas eram o nosso mundo inteiro. Hoje sabemos que existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. 2 trilhões. E em cada galáxia, bilhões de estrelas. O que um dia consideramos o universo inteiro revelou-se apenas uma gota nesse oceano colossal. E o padrão aqui é fascinante. Primeiro, achamos que a Terra era o centro, depois o Sol, depois a Via Láctea. Cada vez que pensamos ter chegado ao limite, o universo nos surpreende sendo infinitamente maior. Esse é sempre o limite final. E sempre nos provamos errados. E é exatamente esse padrão que nos leva à maior questão de todas. Se a fronteira continua recuando cada vez mais, onde está o limite verdadeiro? Será que o nosso universo é a última fronteira? Ou existe algo além dele? Essa pergunta foi respondida por um cientista que dividiu tudo em 4 níveis fascinantes. Mas antes de chegar a essa resposta, precisamos entender esse cientista. Um homem que acreditava que a matemática era a linguagem real de toda a existência. E foi assim que tudo começou, com um nome que mudaria nossa visão do cosmos para sempre. Esse homem dividiu o multiverso em 4 níveis extraordinários. Seu nome é Max Tegmark, e sua história começa na infância, em uma pequena cidade da Suécia. Max cresceu entre 2 mundos completamente opostos. Dentro de sua casa, 2 formas de pensar coexistiam em perfeita tensão. De um lado estava seu pai, Harald, um matemático brilhante. Do outro estava sua mãe, Karen, uma artista, uma escritora. Ela encheu a casa de cores,
poesia e perguntas profundas. Ela enxergava em uma pincelada os mesmos padrões que Harold via em seus dados. E essas duas visões de mundo moldaram profundamente quem Max se tornaria. Ainda na infância, uma pergunta surgiu em sua mente. Uma pergunta tão perturbadora que ele mal conseguia dizer lá em voz alta. A pergunta era esta: usamos a matemática para medir o mundo, certo? Mas e se a matemática não fosse apenas uma ferramenta? Normalmente, pensamos nela como um mapa. O mapa não é a cidade, apenas a representa. Mas Max tinha um pensamento completamente inverso. E se o mapa fosse a cidade real? E se tudo que chamamos de realidade fossem, na verdade, diferentes formas de matemática? Essa pergunta se tornou sua bússola, uma ideia que guiou silenciosamente cada escolha que ele fez. Na escola, enquanto os outros resolviam equações apenas para encontrar respostas, Max se perdia na beleza escondida por trás delas. Os professores frequentemente o chamavam de sonhador, muito talentoso, mas sempre perdido em outro mundo. Ele não se contentava em saber como a matemática funcionava. Ele queria saber por que ela funcionava de forma tão perfeita. E aqui é preciso entender algo fundamental, porque isso é a raiz de toda a história que vem a seguir. Max percebeu algo profundamente estranho na matemática. Não importa qual nova física descobrimos, não importa quão fundo mergulhamos no universo, encontramos matemática em todo lugar. No movimento dos elétrons, na rotação das galáxias, no comportamento da luz. É como se o universo tivesse apenas um idioma, e esse idioma é a matemática. E essa percepção sacudiu Max até o fundo da alma. Quando chegou a Estocolmo para estudar, essa convicção já estava completamente solidificada dentro dele. Foi essa curiosidade insaciável que o levou até o MIT, uma das universidades mais renomadas do mundo. Um lugar onde a linguagem do universo, a física e a matemática era falada a todo momento. E foi lá, no MIT, que aquela pergunta louca da infância tomou a forma de uma teoria completa e revolucionária. A teoria de que o universo não é único, mas sim infinito. Porém, para construir os alicerces dessa teoria, primeiro era preciso provar uma coisa. Era preciso demonstrar que nossa própria Via Láctea não é tudo o que existe, que há um cosmos além dela. E isso nos leva de volta ao ano de 1929, no topo de uma montanha na Califórnia. Lembra do grande debate que mencionamos? Aquela disputa em que um lado dizia que a Via Láctea era o universo inteiro, enquanto o outro afirmava que aquelas manchas nebulosas no céu eram, na verdade, galáxias separadas? Esse debate durava anos, e ninguém tinha uma prova definitiva, porque para essa prova era preciso medir algo extremamente difícil de medir: a distância. O quanto essas manchas estavam longe de nós. Se estivessem perto, fariam parte da nossa galáxia. Se estivessem incrivelmente distantes, seriam mundos completamente separados. E foi então que entrou em cena Edwin Hubble, um homem que começou como advogado e se tornou um dos maiores exploradores do cosmos que a humanidade já conheceu. Hubble estava trabalhando com o telescópio mais poderoso da época, o Hooker Telescope, no Monte Wilson, e havia decidido encerrar esse debate de uma vez por todas. Existem estrelas que pulsam como se tivesse um coração batendo, e o mais fascinante é que a velocidade dessa pulsação está diretamente ligada ao brilho real da estrela. Ou seja, se você observar com que velocidade uma estrela pulsa, consegue calcular exatamente o quão brilhante ela realmente é. Hubble voltou seu olhar para uma mancha misteriosa chamada Andrômeda, e lá encontrou essas estrelas cefeidas. Ele mediu suas pulsações, calculou seu brilho e determinou sua distância. E a resposta que surgiu mudou a história para sempre. Aquela mancha, aquela Andrômeda, estava muito além da nossa Via Láctea. Segundo os cálculos de Hubble, Andrômeda estava tão distante que sua luz levaria milhões de anos para nos alcançar. Hoje sabemos que ela fica a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Isso significa que a luz de Andrômeda, que chega aos seus olhos agora, partiu de lá há 2,5 milhões de anos. A imagem que tínhamos do nosso universo mudou para sempre. A Via Láctea não era mais o universo inteiro. Era apenas uma galáxia em meio a um oceano imenso, e além dela existiam incontáveis outras galáxias. Mais uma vez, a fronteira do universo recuou ainda mais longe, e de repente percebemos que somos apenas um pequeno ponto perdido num cosmos infinito. E é exatamente aqui que surge a maior questão, a alma de
tudo que vamos explorar agora. Quando descobrimos que as galáxias não são uma, mas incontáveis, surgiu uma pergunta inevitável na mente dos cientistas. Se as galáxias podem ser infinitas, será que os universos também podem ser infinitos? Se a Via Láctea não estava sozinha, será que nosso universo também não está sozinho? É aqui que começa a escada proposta por Max Tegmark. O primeiro degrau dessa escada afirma que, em algum lugar distante, existe uma cópia perfeita de você. E é esse primeiro nível que vamos entender agora. Vamos subir ao primeiro degrau, nível 1. É o nível menos perturbador de todos, mas ainda assim vai sacudir tudo o que você acredita. Para entender o nível 1, precisamos aceitar apenas uma coisa que os próprios cientistas já aceitam: o espaço é infinito, ele nunca termina. Se expande em todas as direções para sempre, sem nenhuma borda. Pense bem nisso, porque é aqui que tudo começa. Nosso universo é formado por átomos e partículas, e as formas como eles podem se combinar têm um limite. O número é absurdamente grande, mas não é infinito. Então, se você embaralhar essas combinações infinitas vezes, mais cedo ou mais tarde a mesma configuração vai se repetir, porque não surgem arranjos verdadeiramente novos para sempre. E quando as chances são infinitas, mas os arranjos são limitados, uma coisa se torna certa: em algum lugar, a mesma configuração que existe aqui vai se repetir. Isso significa que se você viajasse pelo espaço longe o suficiente, muito longe, encontraria um lugar onde a vida seria idêntica à sua. As memórias seriam as suas, as decisões seriam as suas. Neste exato momento, essa pessoa talvez esteja assistindo exatamente a este vídeo. É uma cópia perfeita sua, um doppelganger perdido no espaço infinito. Mas não importa quão grande seja esse número, diante do infinito, ele não significa absolutamente nada. No infinito, tudo que é possível acontece em algum lugar. E há mais um detalhe fundamental que esclarece tudo isso. Na prática, não conseguimos ver o universo inteiro. Só enxergamos até onde a luz teve tempo de nos alcançar. Essa região visível é chamada de universo observável, uma espécie de bolha ao nosso redor. Esse outro universo não é nenhum mundo mágico e separado. As leis da física lá são exatamente as mesmas. A mesma gravidade, a mesma luz, tudo igual. A única diferença é que os átomos estão organizados em uma combinação diferente. E uma dessas combinações é absolutamente idêntica à nossa. E é justamente isso que torna o nível tão sólido. Ele não depende de nenhuma física estranha ou desconhecida. Tudo isso se baseia em dois fatos simples. Primeiro, que o espaço é infinito, e segundo, que os átomos só podem se combinar de formas limitadas. Se ambos forem verdadeiros, e a maioria dos cientistas acredita que são, então a existência de uma cópia sua se torna praticamente inevitável. Mas pense bem, esse era apenas o primeiro nível. Até aqui, as regras eram iguais às nossas. No próximo nível, porém, as coisas ficam muito mais estranhas. Porque no nível 2 existem universos onde as próprias leis da física são completamente diferentes das nossas. Vamos subir para o segundo degrau, o nível 2. É aqui que tudo começa a ficar verdadeiramente perturbador. No nível 1, as regras eram as mesmas, mas no nível 2, as próprias regras mudam. Para entender isso, precisamos voltar ao instante logo após o Big Bang. Existe uma teoria científica chamada inflação. Ela afirma que logo após o Big Bang, o universo se expandiu a uma velocidade inimaginável em uma fração minúscula de segundo. De um único ponto surgiu um universo imenso. E aqui vem a reviravolta. Alguns cientistas acreditam que essa inflação nunca parou completamente. Ela cessa em um lugar, e ali se forma um universo. Mas ao redor, continua se expandindo. Imagine uma panela de água fervendo. Bolhas surgem por toda parte. Cada bolha é como um mundo separado. Nosso universo inteiro é apenas uma dessas bolhas, e dentro dessa água fervente, inúmeras outras bolhas continuam surgindo, cada uma sendo um universo diferente. E aqui está o detalhe mais chocante do nível 2. Quando uma nova bolha, ou seja, um novo universo se forma, não há nenhuma garantia de que as leis da física sejam iguais às nossas. Em cada bolha, essas leis podem ser completamente diferentes. Pense nisso. Em algum universo, a gravidade pode ser muito mais forte do que a nossa. Em outro, tão fraca que estrelas jamais conseguiriam se formar. Em algum lugar, os átomos podem se organizar de maneiras totalmente distintas. Ou talvez a matéria exista sob uma forma que nem conseguimos imaginar. E aqui está algo fascinante e ao mesmo tempo assustador.
a grande maioria desses universos seria completamente sem vida. Imagine que em algum universo a gravidade fosse apenas um pouco diferente. Bolhas vazias, sem vida, mergulhadas na escuridão. E em meio a tudo isso, nosso universo é uma bolha raríssima, onde as regras saíram exatamente certas para que estrelas se formassem, planetas surgissem e, no final, você e eu existíssemos. Isso nos leva a uma questão profunda que os cientistas chamam de ajuste fino. Como as leis do nosso universo são tão perfeitamente calibradas? A gravidade não é nem de mais, nem de menos. Tudo está na medida exata necessária para a vida existir. Como isso pode ser mera coincidência? O nível 2 oferece uma resposta. Talvez não seja coincidência nenhuma. Talvez existam bolhas infinitas, cada uma com regras diferentes. A maioria é estéril, mas onde as regras acidentalmente favoreceram a vida surgiu. E obviamente estamos na bolha onde as regras eram certas, porque se não fossem, não estaríamos aqui para fazer essa pergunta. Então agora temos dois níveis. O nível 1, onde existe uma cópia sua, e o nível 2, onde as próprias leis se transformam. Mas os dois tinham algo em comum. Ambos existiam em algum lugar distante, fora do nosso espaço. O próximo nível, porém, o nível 3, vira tudo de cabeça para baixo. Ele afirma que outros universos não estão longe. Eles estão aqui, nessa mesma sala, bem ao seu lado, surgindo a cada instante. Chegamos agora ao terceiro degrau, o nível 3. E este é talvez o mais perturbador e o mais famoso de todos. Porque ele afirma que outros universos não estão em algum lugar distante no espaço. Eles estão aqui, exatamente ao seu lado, se multiplicando a cada momento. Para entender isso, precisamos mergulhar no mundo mais pequeno e mais estranho que existe. O mundo dos átomos e partículas, conhecido como o mundo quântico. No nosso mundo cotidiano, tudo é simples e direto. Uma bola está aqui ou está lá. Mas no mundo quântico, as regras são completamente diferentes. Uma partícula pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Enquanto você não a observa, ela existe como uma espécie de nuvem misteriosa, presente em múltiplas possibilidades simultaneamente. Porém, no instante em que você a mede, ou seja, a observa, ela colapsa instantaneamente para um único lugar e todas as outras possibilidades desaparecem. Esse é o maior mistério da física quântica. A grande questão é, quando você observa, para onde vão as outras possibilidades? E existe um exemplo famoso e perturbador que ilustra exatamente isso, que você provavelmente já ouviu falar, o gato de Schrödinger. Imagine um gato dentro de uma caixa fechada, junto com um mecanismo quântico capaz de liberar um veneno. Ou não. De acordo com as leis quânticas, enquanto você não abrir a caixa, o gato está simultaneamente vivo e morto ao mesmo tempo. Parece absurdo, não é? Mas é exatamente assim que o mundo quântico funciona de verdade. Durante anos, os cientistas afirmavam que as outras possibilidades simplesmente desapareciam. Mas em 1957, um jovem cientista chamado Hugh Everett apresentou uma resposta completamente diferente. Uma resposta tão ousada e radical que as pessoas riram dele. Everett disse que as outras possibilidades não desaparecem. Todas elas se tornam reais, cada uma em um universo separado. Vamos entender isso com um exemplo simples. Imagine que você joga uma moeda. Pela nossa lógica comum, ou cai cara, ou cai coroa. Uma coisa acontece, a outra não. Mas Everett dizia que não. No exato momento em que você joga a moeda, a realidade inteira se divide em dois. Em um universo, cai cara. Nesse mesmo instante, em um universo completamente novo, cai coroa. Ambos são reais, apenas em universos diferentes. Agora, sinta a profundidade disso. A cada momento, milhares de eventos quânticos acontecem ao seu redor, e a realidade se divide a cada um deles. Quando você decidiu tomar chá esta manhã, um universo surgiu onde você tomou café. Quando você abriu este vídeo, um universo surgiu onde você não o abriu. Isso significa que a cada instante, infinitos universos estão nascendo. Existe um universo onde você mora em uma cidade completamente diferente. Um onde você escolheu outra carreira. Um onde aquele grande erro que você cometeu nunca aconteceu. Todos esses universos são reais e todos estão se afastando de você a cada segundo. Essa ideia é chamada de teoria dos muitos mundos. Mas a parte mais trágica dessa história é a própria vida de Everett. Quando ele apresentou essa teoria ao mundo, foi tão ridicularizado e humilhado que abandonou a física para sempre.
Um homem que transformou radicalmente nossa visão da realidade foi tratado como louco pelos próprios cientistas. Ele saiu do mundo da física, viveu uma vida difícil e morreu jovem. E a maior tragédia de todas é que, décadas depois, muitos dos maiores cientistas do mundo levam a teoria de Everett com enorme seriedade. A ideia que um dia foi motivo de gozação é hoje uma das mais respeitadas em toda a física quântica. Mas esse reconhecimento jamais chegou enquanto ele ainda estava vivo. Agora já temos 3 níveis. E é aqui que Max Tegmark diz algo que vai te surpreender de verdade. Ele afirma que o nível 1 e o nível 3, que parecem completamente diferentes, são na verdade a mesma coisa. Como isso é possível? Vamos descobrir a seguir. Até agora subimos 3 níveis, e é aqui que Max Tegmark revela algo que transforma toda essa escada em uma perspectiva completamente nova. Ele afirma que o nível 1 e o nível 3 são, na verdade, 2 faces da mesma moeda. À primeira vista, isso parece estranho. Afinal, os dois parecem totalmente distintos. No nível 1, uma cópia sua está sentada em algum lugar distante no espaço infinito. E no nível 3, outros universos estão surgindo ao seu lado a cada instante. Mas como isso é possível? A resposta de Tegmark é fascinante. Ele diz que entre os dois existe apenas uma diferença, e essa diferença é onde a sua outra cópia vive. Vamos entender isso juntos. No nível 1, todas as possibilidades existem nesse mesmo espaço infinito, porém muito distantes umas das outras. Em um lugar, há uma versão sua que tomou café. Muito longe dali, há outra versão que tomou chá. Tudo no mesmo espaço, apenas separado por distâncias imensas. Já no nível 3, essas mesmas possibilidades existem em universos quânticos separados. Em um ramo, café. Em outro ramo, chá. A diferença é simples. No nível 1, essas versões estão distantes no espaço. No nível 3, estão em ramos quânticos distintos, mas as possibilidades são as mesmas. Seja no espaço infinito ou nos incontáveis ramos quânticos, cada versão possível existe. O lugar é diferente, mas a história é a mesma. E agora chegamos à verdadeira questão, aquela que nos leva ao degrau mais alto e mais perturbador dessa escada. Veja bem, nesses 3 níveis há algo em comum, algo idêntico em todos eles, e esse algo é a matemática, ou seja, as equações da física. No nível 1, o universo onde existe uma cópia sua usa a mesma matemática que o nosso. No nível 2, mesmo que as configurações das leis mudem, a estrutura matemática por trás delas permanece a mesma. E no nível 3, todos os ramos quânticos operam sobre a mesma matemática, sobre a mesma equação da mecânica quântica. Pense nisso. Por mais que expandíssemos o universo, por mais níveis que criássemos, uma coisa permaneceu na base de tudo em cada nível, e essa coisa é a matemática. No fim, tudo repousa sobre ela. E é aqui que aquela pergunta da infância de Max Tegmark retorna. Lembra que ele se perguntava o que aconteceria se a matemática não fosse apenas uma ferramenta, mas a própria realidade? Agora ele raciocinou. Se em cada nível, por baixo de cada universo, o que encontramos no fim é sempre matemática, então uma pergunta se torna inevitável. Sempre consideramos a matemática como uma linguagem que descreve o universo. Mas e se entendemos isso ao contrário? E se a matemática não descreve o universo, mas é ela própria o universo? Tegmark vai ainda mais fundo. Ele diz que para compreender a realidade, precisamos aceitar uma coisa. Existe um mundo completamente independente dos seres humanos. Esse mundo continuará existindo da mesma forma, quer existamos ou não, quer o observemos ou não. Se esse mundo é totalmente independente de nós, então nossa linguagem humana, nossas palavras, não têm nenhum significado para descrevê-lo. O que resta é apenas aquilo que não depende de nenhum ser humano, e isso é a matemática. 1 mais 2 será sempre 3, seja lá quem escreva isso ou não. Por isso, para Tegmark, a realidade mais profunda só pode ser matemática. Até agora dizíamos que o universo é uma coisa e a matemática é o meio de compreendê-lo. Mas Tegmark disse, não. Por que não aceitar que universo e matemática não são 2 coisas separadas? Que a matemática é a própria realidade. E se isso for verdade, uma conclusão absolutamente chocante emerge. Se cada equação matemática corresponde a um universo real, então por que apenas as nossas equações? Neste mundo, existem incontáveis equações matemáticas possíveis. Cada uma delas teria o seu próprio universo? E é exatamente esse pensamento que nos conduz ao último e mais perturbador degrau dessa escada.
o nível 4, onde a matemática ela mesma se torna a realidade. E agora chegamos ao degrau mais alto e mais ousado de toda essa escada, o nível 4. E já avisamos, o que vem a seguir soa mais radical do que qualquer ficção científica, mas é uma ideia séria, de um cientista de verdade. Foi isso que Tegmark imaginou. Se no fundo de tudo existe apenas matemática, por que não dar mais um passo adiante? Por que não aceitar que realidade e matemática são, na verdade, a mesma coisa? Que toda estrutura matemática que existe sem contradições é, por si só, um universo real e concreto. Vamos entender isso melhor. As equações que governam nosso universo são uma estrutura matemática específica. Tegmark afirma que essa estrutura é real, e é por isso que nosso universo é real. Mas na matemática existem infinitas estruturas possíveis, infinitas equações diferentes, com regras diferentes. E o nível 4 afirma que cada uma dessas estruturas é um universo real e vivo. Para entender essa ideia aparentemente absurda, existe um exemplo perfeito: o jogo de xadrez. Pense bem, onde vivem as regras do xadrez? Elas não existem em um tabuleiro específico, nem na mente de um jogador específico. As regras do xadrez simplesmente existem. Mesmo que não houvesse um único tabuleiro no mundo inteiro, as regras do xadrez continuariam sendo verdadeiras. Elas não são uma invenção humana, mas uma verdade que sempre existiu. Tegmark diz que toda estrutura matemática é exatamente assim, como as regras do xadrez. Ela simplesmente existe. E o que existe é um universo real. Agora entenda o que isso significa de verdade. Universos onde existem não 3, mas 10 dimensões. Onde o tempo não segue uma linha reta, mas gira em círculos. Onde as próprias leis da lógica que consideramos absolutas simplesmente não funcionam. Tudo o que é possível na matemática, no nível 4, é um universo real. E ele vai além. Você também faz parte dessa estrutura matemática. Seu corpo, seus pensamentos, suas memórias, sua sensação de estar vivo, tudo isso é, na essência, matemática. Você é uma estrutura matemática que consegue sentir a si mesma. Agora, sendo completamente honesto, é preciso reconhecer que os outros níveis têm base científica sólida. A inflação cósmica, a mecânica quântica, por mais estranhas que sejam, estão fundamentadas em ciência real. Mas o nível 4 é algo diferente. É uma ideia filosófica, um pensamento. Provar isso com experimentos é provavelmente impossível. Jamais será possível entrar em um laboratório e testar se a realidade é matemática ou não. Por isso, o nível 4 não é um fato comprovado. É uma ideia ousada e extraordinariamente bela. Mas há algo que impede que ela seja descartada tão facilmente. E isso é o fato de que Tegmark não estava sozinho nesse pensamento. Outros chegaram às mesmas conclusões, e veremos isso a seguir. Max Tegmark disse que a realidade é, em essência, matemática, mas ele não estava sozinho. Ao seu redor, grandes cientistas e pensadores do mundo inteiro, trilhando caminhos completamente diferentes, chegavam praticamente à mesma conclusão. E isso é fascinante, porque quando caminhos diferentes convergem para o mesmo destino, algo nesse destino deve ser verdadeiro. O primeiro caminho era de um filósofo chamado Nick Bostrom. Em 2003, ele levantou uma questão que hoje é famosa no mundo inteiro: a hipótese da simulação. Bostrom apresentou uma lógica simples e devastadora. Pense em como nossos jogos e computadores já são avançados. Agora imagine uma civilização milhares de anos à frente. Ela poderia simular um mundo inteiro dentro de um computador. Um mundo cujos habitantes jamais saberiam que não são reais, que vivem dentro de uma simulação. Bostrom então argumentou: se civilizações avançadas podem criar milhões dessas simulações, recriando sua própria história e seus ancestrais, pense bem. Nessa realidade toda, haveria apenas um mundo original, mas mundos simulados haveria incontáveis. Qual seria a probabilidade de você estar no único mundo real? Perceba que essa ideia aponta exatamente para a mesma direção. Se estamos dentro de uma simulação, isso significa que toda a nossa realidade é, na verdade, um código, um programa que roda sobre matemática. Ou seja, no fundo, encontramos sempre a mesma coisa: matemática e informação. Agora vamos explorar outro caminho, chamado de princípio holográfico. Para entendê-lo, pense naqueles hologramas que aparecem em cartões ou notas. São adesivos, planos, bidimensionais, mas quando você os vira e olha de ângulos diferentes, parecem imagens tridimensionais com profundidade real.
Ou seja, uma informação escondida numa superfície plana consegue criar uma imagem 3D completa. E se o nosso universo funciona da mesma forma? Se somos, na verdade, a projeção de uma informação gravada em alguma superfície bidimensional distante? Somos como um holograma, gerado a partir de dados escritos numa superfície plana. Por mais absurda que essa ideia pareça, ela é profundamente séria, porque ela diz exatamente a mesma coisa. O que é real não são os objetos sólidos ao nosso redor. O que é real é a informação da qual tudo isso é feito. E é importante deixar claro que o princípio holográfico não é especulação vaga. Em 1997, o cientista Juan Maldacena demonstrou matematicamente que um universo com gravidade pode ser completamente descrito pela informação em sua fronteira, sem gravidade alguma. A ciência está dizendo: a realidade é uma projeção de informação. 3 caminhos completamente diferentes, um da filosofia, um da computação, um dos buracos negros, chegaram todos ao mesmo destino. Nosso universo talvez não seja feito de coisas sólidas, mas de matemática e informação. Quando tantos caminhos distintos apontam para a mesma resposta, surge uma última e grandiosíssima pergunta. Se a realidade é de fato matemática, e se cada estrutura matemática é um universo, quantos universos existem ao todo? Chegamos agora à pergunta final dessa jornada, aquela que esteve conosco desde o início. Se a realidade é matemática e cada estrutura matemática é um universo, quantos universos existem? A resposta é, talvez, a mais surpreendente de todas, tantos que nem é possível contá-los. Estamos acostumados a ouvir números enormes, bilhões, trilhões, infinidades. Mas aqui vamos ainda mais além. A resposta não é que existem muitos universos. A resposta é que existem tantos universos quantas forem as estruturas matemáticas possíveis. E na matemática, não há limite para essas estruturas. Você pode imaginar novas equações e novos sistemas para sempre. Isso significa que a contagem de universos não para em nenhum número grande. Ela abrange tudo o que pode ser definido matematicamente. Cada geometria possível, cada lei possível, cada mundo possível. Isso está além de qualquer contagem. E há ainda algo que torna essa ideia ainda mais profunda. Nos níveis anteriores do multiverso, por maiores que fossem os universos, todos eram construídos sobre o mesmo tipo de matemática. Mas nesse nível final, cada matemática possível é ela mesma um universo. Isso significa que esse multiverso não é apenas enorme. Ele contém absolutamente tudo o que pode ser pensado com coerência, sem contradição. Um multiverso que abriga cada realidade possível dentro de si. Para entender isso, imagine uma biblioteca gigantesca, uma biblioteca que contém todos os livros que jamais poderiam ser escritos, cada combinação possível de palavras, cada história possível. A maioria desses livros seria puro nonsense, apenas letras sem sentido. Mas em algum lugar entre eles, estaria nosso universo também, uma estrutura tão bem organizada que nela nasceram estrelas, planetas e você e eu. E aqui, ao final dessa jornada toda, é preciso ter uma conversa completamente honesta. Pode ser que toda essa ideia seja provada errada no futuro. Pode ser que ela se torne apenas uma bela filosofia. Mas há algo nessa história que nos força a pensar profundamente. E talvez seja exatamente por isso que essa ideia aparentemente absurda de Tegmark não pode ser descartada tão facilmente. Então, chegando ao fim dessa jornada e olhando para trás, uma coisa fica absolutamente clara. Aquela velha pergunta: se o nosso mundo existe sozinho? Talvez tenha uma resposta esmagadora: não. E se Tegmark estiver certo, você não é apenas um ser humano. Você é uma única frase escrita em um livro dessa biblioteca infinita. Uma frase tão singular e tão improvável que desafia toda a nossa compreensão da realidade. Esperamos que essa jornada tenha despertado algo novo dentro de você. Uma curiosidade, uma dúvida, uma faísca de espanto diante do universo imenso e misterioso que nos cerca.